Existem homens que foram torturados, humilhados e despojados de tudo. Mesmo assim, mantinham uma calma absoluta. Você quer saber o segredo? Os samurais descobriram há séculos que a ciência moderna está apenas confirmando. Como os antigos guerreiros transformavam sofrimento em poder mental? Imagine um guerreiro japonês enfrentando a morte iminente. Seu coração não acelerava, seu suor não fluía, sua mente permanecia tão clara quanto um espelho de água imóvel. Enquanto isso, nossos antepassados europeus gritavam e tremiam diante do mesmo cenário. Qual era a diferença? Não era sorte, não era genética. Era um sistema mental específico que os samurais desenvolveram através de uma disciplina brutal e intencional. Os samurais chamavam isso de Mushin, a mente sem mente. Não era ausência de pensamento, mas ausência de resistência ao pensamento. É completamente diferente do que você imagina. Enquanto você tenta suprimir o medo, o samurai deixava o medo passar como uma nuvem no céu. Enquanto você lutava contra a ansiedade, o guerreiro simplesmente observava. Essa pequena diferença revolucionou completamente sua capacidade de desempenho. O código dos samurais, o Bushido, não era apenas sobre técnicas de combate. Era um manual de construção mental. Cada exercício, cada meditação, cada ritual tinha um propósito específico: criar uma mente imunológica a perturbações externas. Eles compreendiam que a verdadeira força não vinha dos músculos, mas da capacidade de permanecer funcional quando tudo ao redor estava caótico. E aqui está o mais fascinante. Esse sistema funcionava tão bem que os samurais conseguiam executar tarefas extraordinariamente complexas sob pressão extrema. Enquanto inimigos ao seu redor entravam em pânico e cometiam erros estúpidos, o samurai pensava com clareza cirúrgica. A morte ao redor dele era apenas mais um detalhe no ambiente. Mas aqui vem o mais perturbador. Se os samurais conseguiam construir essas mentes praticamente imperturbáveis há séculos, sem tecnologia, sem internet, sem aplicativos de meditação, por que tantas pessoas ainda carecem dessa capacidade fundamental? Descubra o exercício específico que eles praticavam diariamente, que reprogramava completamente o sistema nervoso. E se você pudesse treinar sua mente como um samurai, treina seu corpo. Você já percebeu que treinar física e treinar mental são completamente diferentes? Você vai para a academia e levanta pesos repetidas vezes até o músculo ficar cansado. Mas e o cérebro? Ninguém lhe ensinou a treinar a mente como quem sabe o que está fazendo. Os samurais tinham um método específico chamado Zazen, menos meditação sentada. Mas escuta bem, não era aquela meditação mística que você vê em filmes New Age, era brutalmente prática. O Zazen funcionava assim: você senta e, por horas, apenas observa seus pensamentos. Não tenta parar, não tenta controlar, apenas observa. Quando um pensamento aparecia gritando "você vai falhar", o samurai simplesmente notava e continuava sentado. Quando o medo explodia, "isso vai doer", ele simplesmente respirava e permanecia. Depois de semanas, meses, anos desse treinamento repetido, algo extraordinário acontecia. O pensamento perdia sua capacidade de controlar o samurai. A ciência moderna chama isso de metacognição, a capacidade de observar seus próprios pensamentos sem ser controlado por eles. Mas os samurais descobriram isso 500 anos antes dos neurocientistas. Eles sabiam que quando você observa um pensamento sem resistência, ele perde 80% de sua força. É como uma onda que desaparece quando você a reconhece. O mais revolucionário era que os samurais aplicavam isso em combate real. Quando enfrentavam um oponente superior, em vez de sucumbir ao pânico, eles se posicionavam em Mushin. A mente ficava tão clara que conseguiam ver movimentos que outros guerreiros nem conseguiam processar conscientemente. Eles não estavam pensando ou rapid, estavam deixando o corpo agir, enquanto a mente observava sem interferência. Isso transformava um guerreiro mediano em praticamente invencível. Não porque tinha mais força muscular, mas porque tinha uma vantagem mental absoluta. E essa vantagem mental se traduzia em decisões melhores, reações mais precisas e ausência de erro emocional. Mas aqui vem a questão que te vai deixar sem dormir. Se esse sistema funcionava tão bem para guerreiros enfrentando morte certa, por que não funcionar para você enfrentando uma apresentação, uma negociação ou uma situação desafiadora? Espera aí. Tem mais. Tem um detalhe que os samurais guardavam secretamente. Porque a calma absoluta é a maior arma competitiva do século XXI. Temos uma epidemia silenciosa. Pessoas muito inteligentes perdendo para pessoas medíocres em negociações, em competições, em oportunidades. O motivo: a pessoa inteligente estava operando em estado de ansiedade elevada, enquanto a pessoa mediana estava calma. A calma vence inteligência a cada vez. Isso não é teoria.
É realidade comprovada. Os samurais perceberam isso há séculos. Um guerreiro em pânico comete erros básicos. Sua visão periférica desaparece. Seu processamento lógico colapsa. Seu corpo gasta energia desnecessária em taquicardia. Já um guerreiro em absoluta calma possui vantagens fisiológicas reais. Sua visão fica mais ampla. Seu processamento lógico permanece intacto. Sua energia é utilizada apenas no essencial. É como a diferença entre um smartphone com 2 aplicativos abertos versus um com 60 abertos. Os samurais praticavam algo chamado preparação mental para o pior cenário. Eles passavam meses imaginando sendo derrotados, mortos, humilhados, capturados. Sim, imaginavam o pior. Quando isso parecia morbido para gente comum, os samurais sabiam que estavam se vacinando emocionalmente. Você não pode ser quebrado por aquilo que você já contemplou 1000 vezes em sua mente. Existe um termo psicológico chamado inoculação do estresse. Você se expõe ao estresse controlado, para depois lidar melhor com o estresse real. Os samurais foram mestres nisso. Eles dormiam no frio, praticavam em má condições, lutavam contra adversários mais fortes, tudo de propósito. Cada sessão era uma injeção de resiliência na mente. Quando enfrentavam a verdadeira morte em combate, já tinham sido mortos mentalmente centenas de vezes. Hoje, você vive no conforto extremo. Seu corpo nunca experiencia desconforto genuíno. Sua mente nunca enfrenta adversidades simuladas. Resultado? Uma pequena pressão no trabalho te coloca em colapso total. Um feedback negativo te destrói. Uma rejeição te paralisa. Você não foi preparado mentalmente. Enquanto isso, alguém que passou por adversidade simulada consegue permanecer letal em sua calma, mesmo quando tudo se desmorona. O samurai entendia que a calma em crise não é um dom, é uma habilidade que você constrói através de exposição intencional ao desconforto. E é exatamente esse detalhe que pode redefinir completamente sua capacidade de alta performance. Você está começando a entender? A alta performance não é sobre trabalhar mais duro. É sobre construir uma mente que não quebra quando a pressão chega. Comente aqui, qual dessas técnicas você aplicaria primeiro? Mushin, Zazen ou preparação para o pior? Se esse conceito de desempenho mental te interessa, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir pode ser o passo que estava faltando. E se a sua maior limitação nunca foi a falta de capacidade, mas a falta de calma, a verdade mais perigosa que ninguém quer escutar. Você provavelmente é competente, sim, você tem conhecimento suficiente, você tem força suficiente, você tem inteligência suficiente, mas você provavelmente não tem calma suficiente, e a falta de calma tá sabotando tudo. Um samurai saberia disso olhando para você apenas uma vez. Vou te dar um exemplo real que vai te assustar. Um cirurgião com 10 anos de experiência, em estado de pânico, durante uma emergência, comete erros que um cirurgião com 2 anos de experiência em absoluta calma não comete. Qual é a diferença? A experiência. Não. A diferença é o estado nervoso. A pessoa calma consegue acessar seu conhecimento. A pessoa em pânico congela seu conhecimento. Os samurais tinham um exercício específico para isso. Chamavam de kata, formas repetidas de combate. Você executa os mesmos movimentos milhões de vezes, até ficar impresso em seu sistema nervoso. Quando chega a morte real, seu corpo executa os movimentos sem que o medo tenha tempo de interferir. A repetição transforma a tarefa em automático. O automático não sofre interferência emocional. Você está literalmente contornando o pânico através da repetição. Isso explica por que militares de elite, cirurgiões de emergência e profissionais sob pressão extrema passam por treinamento tão repetitivo e aparentemente chato. Eles estão construindo redes neurais que funcionam mesmo quando o medo tenta sabotá-los. O maestro ensaia a mesma música centenas de vezes, não porque o maestro é fraco, mas porque isso cria uma resistência mental que permite desempenho em condições onde outros colapsam. A verdade final: a distância entre você e a pessoa de alta performance não é habilidade, é o nível de calma que foi construído através de exposição intencional, meditação, preparação mental e repetição prática. Os samurais passavam décadas construindo essa calma. Você tem acesso ao mesmo método agora. Está tudo documentado. A questão que fica é: você vai realmente treinar sua mente dessa forma? Ou vai continuar achando que é possível ter alta performance em um estado de ansiedade constante? Se você compreendeu que a calma é a arma competitiva suprema, compartilhe este vídeo com alguém que urgentemente precisa ouvir isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente qual parte deste método você vai começar a aplicar hoje mesmo. Aviso: este vídeo é para fins educacionais e informativos. As técnicas mencionadas são baseadas em análises históricas,
e referências de filosofias antigas. Sempre consulte um profissional de saúde mental ou um especialista qualificado antes de iniciar qualquer prática de meditação ou treinamento mental intenso, especialmente se você tiver condições de saúde pré-existentes.